Lição de número 10. Só o Evangelho muda a cultura humana. Texto áureo. Porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco. E como dos ídolos vos convertestes a Deus, para servir ao Deus vivo e verdadeiro. 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 9. O objetivo geral da lição 10 é demonstrar que a cultura pode ser transformada pelo Evangelho. Primeiro vamos entender o que é cultura, qual a definição de cultura. E antes de partirmos para a definição, nós precisamos entender que não existe nenhuma cultura pura, isenta, santa. Todas elas foram contaminadas pelo pecado original que herdamos aí de Adão. Podemos entender que cultura é a soma de todas as realizações humanas, espirituais, intelectuais e materiais. A cultura também pode ser definida pela maneira como uma nação encara as demandas e as reivindicações divinas. Infelizmente, nós vivemos em um tempo onde a cultura, de uma forma geral, é dominada pela iniquidade, assim como era no tempo da primeira e da segunda civilização do homem que nós acabamos de ver. Atualmente existe um culto à violência, existe uma predominância de filmes violentos, de gamers violentos, e isso atrai a atenção das pessoas. O que é um problema, porque mostra a face mais malvada do homem. E diante desse caos cultural em que vivemos, surge uma pergunta: será que há a possibilidade de a cultura iníqua ser mudada, ser transformada? E com base na palavra de Deus, nós podemos dizer que sim, o Evangelho pode transformar culturas. Eu, particularmente, não acredito que a humanidade aqui na Terra possui solução. Eu não acredito que aqui na Terra as coisas vão se consertar, os políticos vão parar de roubar, haverá menos ladrões, haverá menos homicídio. É pouco provável que isso aconteça, pois o homem por si só não consegue estabelecer essa paz, justamente pelo pecado, pela presença do mal. Isso só vai ser possível depois que Jesus Cristo voltar pela segunda vez, arrebatar a sua igreja e estabelecer o seu governo. Mas o que nós podemos fazer como igreja é justamente pregar o Evangelho, pregar a palavra de Deus, para que outras pessoas tenham acesso a essa informação e possam ter as suas realidades transformadas. Como nós vamos ver mais adiante em uma das últimas lições, que o contato com o Evangelho proporciona ao homem um novo nascimento. E, consequentemente, a cultura em que este ser humano vive, ela pode ser impactada, ela pode ser mudada, sim, através do Evangelho. Lição de número 11. O homem do pecado. Texto áureo. E então, será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro de sua boca, e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 8. O objetivo geral dessa lição é esclarecer que o homem do pecado é a encarnação máxima da maldade. Esse tema nos assusta um pouco. Quando nós tratamos aqui do homem do pecado, nós estamos falando exatamente sobre ele, sobre o anticristo. Este que virá e que irá implantar um governo extremamente mau na terra, que será a própria face do mal. Essa é a missão dele. E tentar implantar aqui na terra o domínio de Satanás. E tem muitas pessoas que acreditam nisso. Não é à toa que existe aí uma religião chamada de satanismo. Eles acreditam que o inimigo das nossas almas vai vencer essa guerra, vai conseguir estabelecer o seu governo. E ele já está fazendo isso, tentando estabelecer as suas bases para dominar todos os setores da sociedade. Mas o que nós podemos dizer, com base na palavra de Deus, é que Jesus Cristo de Nazaré, ele vai destruir o homem do pecado. E o que mais nos deixa feliz em relação a isso é que a palavra de Deus faz essa profecia e nós acreditamos nela, e a forma como Deus vai destruir o homem do pecado é através do sopro, do assopro da sua boca. Ou seja, isso deixa claro para nós que o poder de Deus é infinitamente maior do que o poder do inimigo. Lição 12.
Jesus, o homem perfeito. Texto áureo. E crescia Jesus em sabedoria, e em estatura, e em graça para com Deus e os homens. Lucas capítulo 2, versículo 52. O objetivo geral dessa lição é clarificar que o Senhor Jesus Cristo é igual ao Pai e semelhante a nós. Ou seja, Jesus Cristo é divino e humano. Vamos entender essa questão. Quando Jesus vem à Terra, nós podemos entender como uma encarnação do Filho de Deus na Terra. Jesus Cristo, apesar de ser Deus, quando ele vem à Terra, ele passa a também ser homem. Ele possui aí as mesmas dificuldades que nós temos, mas contudo, sem deixar de lado a eternidade, sem deixar de lado o seu poderio. E Jesus, como verdadeiro Deus, continua possuindo as características de Deus, sendo eterno, sendo onipotente, sendo onisciente, sendo poderoso em tudo. E isso fica muito bem claro, irmãos, quando Jesus Cristo fez aí vários milagres, multiplicação dos pães, transformação da água em vinho, expulsou demônios e a ressurreição. E depois da ressurreição, a ascensão aos céus. Então fica muito claro que Jesus de fato era Deus enquanto estava na terra. E Jesus como verdadeiro homem? A própria forma como Jesus Cristo veio ao mundo através do nascimento virginal por Maria e passando por todas as fases que um homem comum passa, isso evidencia que Jesus era o verdadeiro homem. E o inimigo se aproveita disso, do fato de Jesus estar como homem e pensando que por isso estava fragilizado, o tenta ali no deserto quando Jesus iria iniciar aí o seu ministério. E ele quebra a cara. Porque como sendo homem, Jesus buscou os meios para se fortificar espiritualmente, que foi através do jejum e da oração. Então, tem uma coisa que é difícil para nossa compreensão, mas que nós precisamos entender e tentar compreender isso através do Espírito Santo, é que Jesus, estando aqui na Terra, ele era 100% homem, 100% Deus. Embora isso possa ferir aí os princípios matemáticos, a lógica matemática, mas era exatamente isso. E para fechar essa lição de número 12, no ponto 3, nós estudamos sobre Jesus, o homem perfeito. E aqui é interessante analisar que Jesus Cristo foi o único homem que conseguiu cumprir todos os preceitos da lei de Moisés. Nenhum outro homem conseguiu isso. E por isso ele tem autoridade para estabelecer novas diretrizes em relação a essa lei, nova compreensão, novo entendimento. Tanto que ele substitui os 10 mandamentos por apenas 2. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Se alguém conseguir fazer isso, ele vai cumprir ali naturalmente os 10 mandamentos estabelecidos por Deus. E quando nós entendemos e destacamos que Jesus foi o homem perfeito, isso é importante porque ele tem sim moral para pisar na cabeça da serpente, porque ele não pecou. E se ele não pecou, ele tem moral sim para bater na cara do inimigo. E a sua morte na cruz do Calvário torna-se perfeitamente eficiente do ponto de vista da purificação, pois assim como era no Antigo Testamento, o cordeiro que serviria para a expiação dos pecados do homem tinha que ser puro, sem manchas, imaculado. Jesus Cristo, por ser homem perfeito, se coloca como um perfeito sacrifício. Ele não pecou, o seu sangue é puro e por isso que é tão poderoso e tão eficiente para nos redimir de todo pecado. Lição de número 13. Enfim, nós chegamos aqui na última lição do trimestre, lição de número 13. O título dessa lição é O Novo Homem em Jesus Cristo. O texto áureo está em Efésios capítulo 4, 13, que nos diz: até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. O objetivo geral é mostrar que a salvação em Cristo implica a geração de um novo homem. Origem, queda e redenção. Esse é o assunto da lição do trimestre que nós estudamos.
Nós vimos aí tantas coisas negativas, tantas coisas boas que Deus fez, a criação do homem, a criação do mundo, e coloca o homem e a mulher, Adão e Eva, ali no jardim do Éden, tudo perfeito, mas de repente parece que o homem joga tudo isso no lixo quando peca, e aí vem as consequências, vem o pecado sobre nós. Mas só que Deus, por amar tanto a humanidade, ele estabelece o projeto de salvação do homem a partir da morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário. E depois que isso acontece, nós temos aí a possibilidade de um novo nascimento. E isso é muito importante quando compreendemos isso, porque entendemos que apesar de sermos pecadores, apesar de sermos condenados, destinados à morte por conta desse pecado, quando nós conhecemos a Jesus Cristo e entregamos a nossa vida a Ele, acreditamos nisso pela fé, nós temos aí a possibilidade de nascer de novo. E era justamente isso que Jesus estava tentando explicar para Nicodemos, que era necessário nascer de novo, nascer do Espírito. Justificação do novo homem, aqui no tópico 2. Quando nós falamos desse pecado, dessa destinação ao inferno, à condenação, nós entendemos aqui na justificação que esse pecado que nós tínhamos, essa condenação que teríamos, ela foi revogada por Jesus Cristo. O nosso pecado, o preço pelo nosso pecado foi pago por Jesus Cristo. Não devemos mais nada. E para finalizar a lição 13, o comentarista da lição ele faz uma referência à santificação. Isso aqui é muito interessante quando nós entendemos o seguinte: depois que nós nascermos de novo, depois que nós nascemos de novo em Cristo Jesus, depois que nós somos justificados por Jesus Cristo, os nossos pecados são perdoados, não devemos mais nada, nós adentramos então aí a um processo chamado de santificação. Exatamente, essa é a palavra-chave quando nós falamos de santificação. A santificação é um processo. O que isso quer dizer? Nós precisamos nos santificar a cada dia. Santificar é estar a parto ou separado do pecado. Apesar da dificuldade, apesar de ser difícil pecar, até mesmo porque por ações nós pecamos, mas também por pensamentos ou até por omissão, então é de fato difícil. Mas quando nós nos esforçamos de alguma forma para nos afastar do pecado, isso significa dizer aí o início, a origem desse processo de santificação, que deve ser feito todo o tempo. Até porque a palavra nos fala que sem santificação ninguém verá o Senhor. É por isso que é tão importante que cada crente entenda no seu dia a dia a importância disso. Santificação, processo de separação do pecado e algo que tem que ser feito constantemente até a volta de Cristo. E quero deixar aqui a frase do Billy Graham: estude a Bíblia para ser sábio, creia na mesma para ser salvo e siga os seus preceitos para ser santo. Bom, meus irmãos, nós chegamos então ao final aí de mais um trimestre, onde nós estudamos aí sobre a origem, queda e redenção, e nós vimos aí todo o processo de formação da humanidade, todas as dificuldades que o homem encontrou ao longo do caminho, todas as suas falhas, mas nós vimos que Deus permaneceu, mas nós vimos que apesar disso tudo, Deus sempre deu um jeito aí para que o homem se reconciliasse com Deus, para que se voltasse para Deus, e é isso que nós precisamos fazer constantemente. Estarmos alinhados à vontade de Deus para que a gente consiga alcançar o nosso objetivo, que é chegar no céu de glória, que é ir para o céu. Essa lição ela foi extremamente importante porque nos fez compreender essas perguntas aí que o homem tenta encontrar e não consegue através da filosofia, através da ciência, através das artes. Essas perguntas de onde vemos, para onde vamos e por que aqui estamos, só a palavra de Deus pode dar. Na lição que estudamos sobre a origem, queda e redenção, mostra aí toda a trajetória da humanidade desde o seu início e até o ponto onde iremos, que é na eternidade, que é estar junto com Deus. Qualquer dúvida, pode deixar aqui nos comentários do vídeo. Nós vamos debatendo aí para tentar chegar a uma compreensão acerca da palavra de Deus. O importante é que cada irmão sinta-se estimulado a ler a Bíblia, a estudar a lição. E já estamos aqui ansiosos pelo novo trimestre, pela